Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Justiça e Família a Serviço do Amor. Com todo o apoio aí do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, seguimos aqui na nossa série Constelar é. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial que tem uma profunda devoção ao assunto, já vem realmente se dedicando, estudando e praticando na sua própria vida, todos os caminhos das constelações familiares que sempre começam por nós mesmos e depois vão chegando na própria atividade profissional. E a gente vai hoje ter a alegria de receber a Gil Tomé, que é educadora e facilitadora em constelações familiares e organizacionais. Ela também é especialista em análise transacional pela Faculdade Monteiro Lobato e UNAT Brasil. É analista transacional educacional, também por essa mesma instituição. Educadora sistêmica pelo ISPAB da Alemanha e Conexão Sistêmica. E é consteladora certificada também pelo SPAG da Alemanha e Instituto OCA, que atua no Mato Grosso. Tem título de maestria em novas constelações pelo INSCONSFA, espero ter falado certinho, na Espanha, com Brigitte Champetier de Rives. Então, bem-vinda, Gil. Obrigada, Dani. Uma alegria estar aqui hoje com você. Maravilha, agradeço a sua presença, porque a gente vem trazendo pessoas, né, que encontraram as constelações e que tiveram suas vidas pessoais e profissionais transformadas por esse caminho, por esse conhecimento, essa postura filosófica diante da vida. E eu queria entender um pouquinho como é que foi essa caminhada para você, como é que você encontrou as constelações familiares. Senta que lá vem história, né, Dani? Maravilha. E eu imagino que, como a maioria das pessoas, a gente recebe um convite, né, que foi o que aconteceu comigo. Então, em 2004, uma amiga me convidou para participar de um workshop de constelação, de uma facilitadora que ia, fazer grupos no interior do Mato Grosso. E nesse workshop, era a primeira vez que eu estava presente nesse grupo, e me chamaram para fazer o papel de um representante. Então, para quem não entende muito o que é a constelação, a, a gente vai para um grupo, às vezes, para assistir uma constelação e pode ser que a gente seja chamado para representar um elemento da família da pessoa que está ali constelando. E no momento em que eu fui chamada, eu não sabia qual era o tema que a pessoa estava constelando, eu não sabia qual era o elemento que eu ia representar, mas aí durante esse workshop eu senti cansaço físico representando esse elemento que eu não sabia o que era, me veio um sentimento de tristeza profunda e uma vontade de me movimentar em direção ao chão. Como era a primeira vez que eu estava participando disso, eu chequei com a consteladora se tudo o que estava acontecendo comigo fazia parte do trabalho. E aí ela falou: não, pode ficar tranquila que isso faz parte, só segue o fluxo, segue o movimento como você tem vontade de fazer, e eu fiz. Mas, Dani, a minha formação primordial é na área de engenharia agronômica. Então, eu com a cabeça de engenheira que eu tenho até hoje, né, e que eu carrego com bastante orgulho, eu fiquei desconfortável quando terminou o processo do workshop. E aí, com esse desconforto, eu fui movida a estudar para entender o que é que tinha acontecido comigo. E a curiosidade também me moveu para participar cada vez mais de workshops. Então, as pessoas me chamavam para os workshops de constelação e eu ia. E aí, em mais ou menos na época, em 2010, 2011, não me lembro ao certo, foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras formações. E aí eu fui estudando, a primeira formação que eu fiz foi na área de pedagogia sistêmica, não foi na área de constelação mesmo, e, e eu me lembro de eu ter aula com a Mariane Franck, que é da área de educação sistêmica, com Carles Parelada, com a própria doutora Úrsula Frank Bryson, que foi a primeira pessoa a ter uma tese de doutorado com as constelações no mundo. E aí, nessas aulas, nessas formações, eu ia como uma investigadora, né, tentando uma explicação lógica e racional para esses fenômenos da constelação. Então, cada vez mais eu fui me aprofundando nos estudos e conhecendo e me estimulando, me motivando a estudar, a tentar entender o que são esses fenômenos, né? Porque eu ainda tenho um resquício da engenheira que eu atuei por tantos anos que me move para buscar uma explicação
explicação por trás desses fenômenos, né? Eu ainda acredito que existem explicações, mas a gente ainda não entende como isso acontece, a gente tem algumas teorias, mas eu ainda sou uma investigadora nesse assunto. Então, quando tem uma constelação e eu estou como representante, eu me coloco à disposição, eu permito que os fenômenos aconteçam comigo e eu sinta no meu corpo as sensações e os sentimentos e faço os movimentos que eu sinto vontade de fazer, mas a partir daí eu me recolho para poder entender, para poder estudar, para anotar, né, para investigar mesmo o que é que acontece dentro desse trabalho tão lindo. Então, E, foi por aí. e depois que, assim, né, essa mente analítica que vem da engenharia, né, foi encontrando também pessoas dentro das constelações que buscaram fazer esse caminho também para começar a trazer essa prática para um ambiente mais teórico e acadêmico, né, já são muitos anos que você está em contato com esse conhecimento. Então, dentro desses anos, dessas percepções no atual momento, qual que é a sua visão? O que que é constelação familiar para você? Então, se eu for pensar no benefício desse trabalho, por exemplo, Dani, quais são os efeitos que ele produz nas pessoas, né? Então, eu vejo a constelação como uma espécie de fotografia que revela o que está por trás de algo desafiador que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Só que o que eu acho interessante no trabalho de constelação é que essa fotografia, ela pode ser em 3D. Então, quando a gente coloca pessoas para representarem elementos que fazem parte da nossa situação desafiadora, dentro de uma constelação em grupo, é possível a gente conversar com esses elementos e entender o que cada um está sentindo, para onde cada um olha, para onde cada um quer se mover. E isso traz essas informações. Eu costumo, nos meus grupos, falar um pouco de teoria no início, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez entenderem o que, que vai acontecer, como que esse trabalho atua dentro das pessoas. E aí, nessa parte teórica, eu trago isso para as pessoas, que é essa possibilidade da gente poder conversar um elemento que faz parte do desafio que a gente está vivendo naquele momento, permite a gente colher informações, que é o que o nosso adulto precisa, para buscar uma solução, e aí, a partir dessas informações, a gente entende, puxa, então é isso, aí é que está o nó, essa postura que eu tenho desrespeitosa em relação a um determinado colega de trabalho, ou ao meu pai ou minha mãe, ou um irmão que é mais velho, e por isso eu tenho esse desafio. Então, esse diálogo que a gente pode ter com esses elementos nessa fotografia em 3D é o que permite a gente poder buscar dentro do nosso adulto as soluções que a gente precisa para mudar e para ter um resultado diferente daquele que a gente vem obtendo. Então, a constelação, para mim, ela permite essa visão mais abrangente do que é que está acontecendo no momento. Perfeito. E assim, eu sempre gosto, né, dentro dessa ideia de que constela bem, atua bem quem passou por esse processo dentro de si mesmo, sempre pergunto aqui para os nossos convidados, né, de que forma isso impactou na sua vida pessoal e profissional, porque é sempre uma grande repercussão, né, e muda caminhos. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Então, a parte, o que impactou profissionalmente para mim é que eu literalmente mudei de profissão. Então, a minha busca, a minha curiosidade para entender esses fenômenos fez com que eu fosse estudando cada vez mais as constelações. E um dia eu me lembro que eu estava no escritório da fazenda, que eu trabalhava como agrônoma, e uma comadre chegou até mim, ela falou assim: bonito, né? E eu disse, bonito o quê? Ela falou, você está atendendo com constelação no escritório da fazenda em que você trabalha. Aí eu tomei um susto, eu falei, como assim? Ela disse, as pessoas vêm aqui tomar café com você no meio da tarde, trazem os problemas que elas têm, e você entrega uma solução a partir do conhecimento que você tem, e você não está nem percebendo que você já está atuando como consteladora. E a partir dessa clareza que ela me trouxe, que eu não tinha, então eu comecei a fazer os atendimentos. E aí, com o tempo e a busca das pessoas para fazerem atendimento aumentou, e aí eu fui deixando a agronomia. Foi um longo período aí de quase
6 ou 7 anos para fazer essa transição, né, para ir trabalhar como agrônoma. E do ponto de vista pessoal, Dani, esse conhecimento tão Para ir vasto. trabalhar como consteladora Ah, agrônoma isso, de outras semeaduras, isso. plantando outras sementes. E quando eu fiz essa transição, e estudando as constelações e participando de workshops, e tendo trabalho de supervisão com os meus professores, eu fui tendo um ganho de autoconhecimento e autodesenvolvimento enorme. Então, posturas, por exemplo, que hoje, às vezes, eu tenho os meninos que têm 21 e 19 anos, e às vezes a gente conversa e eles dizem, nossa, mãe, às vezes a gente olha para você e fala assim, né, como mudou a postura, como você hoje é uma pessoa mais compreensiva, como você entende o nosso ponto de vista, como você olha para as nossas necessidades de um modo diferente como você olhava antes, né? E tudo isso que me trouxe foram as constelações, né? Esse entendimento filosófico que o Bert traz acerca da vida é um ganho de consciência enorme. Então, só tenho a agradecer esse homem por ter ido tão longe, né? Verdade, verdade. São depoimentos sempre muito semelhantes e é muito interessante que toda vez que eu escuto alguém aqui, eu sempre me sinto também, né, nessa ressonância, porque eu acho que isso é um processo comum a todos nós, né? Ainda que cada um passe da sua própria forma, né, da sua própria maneira, a transformação é muito evidente nas relações, né? Bom, aí eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque existe também um caminho onde as constelações familiares foram encontrando o direito sistêmico, né? Como que isso impacta o sistema de justiça brasileiro, por exemplo, em diferentes áreas, né? E você tem uma experiência muito interessante com isso, inclusive em temas de violência doméstica, que a gente vem procurando trazer aqui informações, esclarecimentos de como isso pode ser aplicado de forma responsável e cuidadosa. Eu queria ouvir um pouquinho das suas experiências nessa área. Tá. Assim, se você puder, inclusive, trazer de forma cronológica como que isso começou e foi chegando e foi realmente, enfim, chegando ao público final também. Bom, eu entrei na área do direito sistêmico por conta de um workshop que eu estava realizando em Cuiabá. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas na época eu morava no Mato Grosso. E, e um juiz participou desse trabalho, e depois dele ter participado desse trabalho, ele foi conversar comigo porque ele achou interessante a parte teórica que eu tinha abordado no início do workshop. E ele me perguntou se aquilo poderia ser levado para as mulheres que tinham processos na primeira vara de violência doméstica de Cuiabá, que era a vara que ele atuava na época. E ele me perguntou, será que é possível a gente levar um pouco dessa teoria para as mulheres, até para elas entenderem o ciclo de violência que se repete de geração a geração, né, dentro das famílias? E eu falei, eu não sei, a gente pode testar, a gente pode experimentar, sempre buscando fazer isso de uma maneira responsável, para não causar mais dano do que essas mulheres já carregavam, né? E aí eu construí com ele uma ementa e a gente entregou na época para a desembargadora Clarice Claudino de Campos. A Clarice, inclusive, é coautora de um livro que eu escrevi também sobre esse trabalho que eu realizei com as mulheres vítimas de violência. E aí a doutora Clarice, a desembargadora Clarice, olhou essa ementa, ela falou, eu acho possível, né? E claro que eu quero que algumas pessoas acompanhem vocês nesse trabalho, como espectadoras desse trabalho, para analisar, para ver o que vocês estão fazendo lá dentro, né? Então, a gente tinha também, por exemplo, pessoas que eram convidadas. Então, às vezes, os próprios psicólogos do Tribunal de Justiça iam assistir o trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, da UFMT, da Universidade Federal, quiseram assistir o trabalho. Então, junto com o Jamilson, eu também fiz um outro trabalho dentro do Presídio Feminino de Cuiabá, e a gente pôde ter a presença de professores, que eram psicólogos da universidade, e também de antropólogos que foram assistir o trabalho. E assim a gente começou a desenvolver o que mais tarde a gente chamou de círculos de palestras e vivências sistêmicas.